Obrigada, Jesus. Pode sentar. Faz muitos dias que o Senhor está falando comigo. Um texto maravilhoso que eu ainda não consegui tirar todos os tesouros dele. Sabe quando você está olhando a palavra e você está buscando e você encontra tantos tesouros, você fala, meu Deus, eu precisava estudar isso 10 anos para tentar entender quanto de tesouro que existe aqui. E agora, em oração, enquanto a Fer estava orando por mim, eu sentia que mais do que a pregação que eu vou pregar, é o que o Espírito Santo está fazendo. E o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, na sua vida, é muito mais forte, muito melhor do que qualquer pregação. A minha pregação ou qualquer coisa que aconteceu esses dias. É o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida e o quanto a gente está aberto para isso. E minha proposta é responder a pergunta, qual é a chave? Qual é a chave para ser a mulher? E agora, perdi. Qual é a frase? Qual é a chave para viver o desafio de ser a mulher do século 21? E a minha proposta era, Jesus, nos dá a resposta disso durante esses dias. Nos dá a resposta disso. E enquanto tudo foi acontecendo, eu fui vendo o Senhor trabalhar em tantas situações, em tantas coisas durante de ontem para cá. E realmente, o que o Senhor começou a falar comigo desde o começo, do meio do ano, que o Senhor me deu esse texto, é muito maravilhoso. E eu já quero mergulhar para o texto. Vamos junto para Isaías 33. E a gente vai ler o versículo... Com gás, por favor. A gente vai ler... Então, é Isaías 33, a gente vai ler o versículo 2 e o versículo 6, ok? Muito obrigada. Isaías 33, 2. E eu quero que você abra na sua Bíblia, abra no seu aplicativo, anota na sua mão, faz uma tatuagem, escreve na parede do seu quarto, mas que esse versículo 2 seja algo que se torne uma oração para você. Nos tempos de angústia, nos tempos de tristeza, que essa seja a sua oração. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Seja Tu a nossa força a cada manhã, a nossa salvação na hora do perigo. Que essa seja a sua segurança, que exista uma segurança na sua vida e essa seja a máxima da segurança da sua vida. Senhor, seja Tu a nossa força. Senhor, tem misericórdia. Senhor, seja, meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor. Seja o primeiro, seja o único. Seja aquele em quem eu me baseio, aquele a quem eu pergunto, a quem eu confio o desafio de caminhar comigo a minha vida, de direcionar a minha vida, que a Tua vida seja pautada nele. Senhor, tem misericórdia de nós. Para cada manhã que a gente acorda desmotivada, para cada manhã que a gente acorda pensando, meu Deus, será que eu levanto ou não levanto dessa cama? Para cada momento de tristeza, para cada momento de dor, que essa seja a sua oração. Senhor, tem misericórdia de mim, pois em Ti eu confio. Seja a minha força para me levantar a cada manhã. O meu consolo, o meu salvador em tempo de angústia. E aí a gente vai para o versículo 6, que diz assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave deste tesouro. E eu falei, Deus, isso é a resposta, mas parece que eu não consigo entender a plenitude de tudo que está dizendo aqui. Eu fiz uma pergunta, né? O Flowers veio com uma proposta. Nunca antes a gente tinha feito uma pergunta e deixado ao Léo. Sempre era, speak life. Seja a mulher que você foi criada para ser. O futuro será brilhante. Agora a gente veio com uma pergunta. A gente veio...
mulher do século XXI, e depois, qual é a chave de viver esse desafio? E quando a gente encontrou esse texto, eu falei, yes, encontramos. Mas quanta riqueza que existe aqui que eu não consigo nem digerir. E a minha oração é que seja o Espírito Santo digerindo isso junto com você, em você e através de você. Quando o Senhor falava comigo, e durante todos os desafios da nossa vida que a gente atravessa, nós precisamos clamar por Ele, é só Ele, é nele que a gente precisa esperar, e é só nele, só nele. O nosso problema, o problema da mulher do século XXI é que às vezes ela está esperando da mídia social dela, ou ela está esperando do marido dela, ela está esperando do filho, ela está esperando da carreira, ela está esperando de alguém vai vir aqui ser a minha segurança, alguém vai vir aqui e vai ser o meu socorro. O seu socorro já foi enviado. Do céu para a terra. Ele foi levado à cruz. O seu socorro é Cristo, ele já veio. Ele é real, ele é fiel. Tudo espiritualmente que ele precisava fazer por você, ele já fez. Está acessível. Quando ele ressuscita, ele sobe às regiões celestiais, ele se assenta no trono com o Pai. E não apenas isso, depois ele fala assim, você que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, se assenta nos lugares celestiais em Cristo. Isso já foi feito, isso já é feito, isso é fato. Nosso clamor seja para esse. O único, é o único. Pare de clamar as pessoas que não têm respostas para você. Pare de clamar, de reclamar, de pedir. De esperar. Minha esperança vem desse trabalho. Minha esperança vem desse relacionamento. Eu preciso casar. Isso precisa dar certo. Coloque a sua esperança unicamente, especificamente, pontualmente no Senhor. Porque daí, quando o trabalho não der certo, quando a empresa que você está esperando te chamar, não te chamar, quando a tia Luísa estava falando, e daí eu me preparei para me aposentar. Porque se ela tivesse fixa em que eu sou uma doutora muito benquista, eu sou professora da Unicamp, se a identidade dela tivesse firmada nisso, o dia da aposentadoria ela ia morrer. Pronto. RIP, né? Rest in peace, tia Luísa. Porque acabou, a identidade dela não era isso. A esperança, nossa identidade nunca vai ser do que eu faço. Nunca vai ser da minha aparência. Que diga-se de passagem, a aparência vai passando. A ruga vai chegando, o cabelo branco vai chegando, e a elasticidade, o cansaço vai chegando, e a gente vai se limitando. Mas a minha esperança precisa estar colocada na única pessoa que deve, que merece, que pode, que não vai falhar com as minhas expectativas. E o lindo é que ele fala Yahvé, Yahvé que é Senhor, Yahvé. Yahvé é o Deus da vida, o Deus da criação, o Deus que é, a palavra Yahvé é o Deus da criação, o Criador. Criador, seja a minha esperança. Senhor, tem misericórdia de mim, pois a minha expectativa, toda a minha expectativa, eu coloquei em você. O salmista sabia muito bem disso, e ele, tudo que ele escrevia, ele falava, coloco a minha esperança no Senhor. Coloco toda a minha confiança no Senhor. Ele tem cuidado de nós. E Ele será o nosso braço forte. A palavra força nesse versículo é braço forte. Imagina o braço forte do Senhor te ajudando a cada manhã. O braço forte do Senhor te sustentando, te segurando no colo, te conduzindo a cada manhã. Nas melhores manhãs, que você acorda feliz, cantando. E nas piores manhãs, que você não tem vontade de levantar. E Ele é a força para você seguir aquele dia. Eu sinto que eu estou falando assim, os dias que são difíceis de se levantar. E parece que eu estou falando, e parece que existe um muro enquanto eu falo isso. Mas eu e você sabemos o quanto alguns dias são difíceis de levantar. O quanto alguns dias você está desanimada, você está quebrada, você está chateada. E às vezes por motivo nenhum. Às vezes eu falo, nada aconteceu.
Nada aconteceu. E aí, Davi expressa isso muito bem. Ele fala, por que você está abatida, ó minha alma? Porque você está quebrantada, louca, agitada dentro de mim. Você não sabe que nós temos um Salvador, nós temos um Senhor, e é nele que nós confiamos. Ele é o braço forte de nos levantar manhã após manhã. E ele diz assim, nossa salvação na hora da angústia. Essa palavra salvação, sabe qual é? É dessa música que eles cantaram aqui, é Yeshua. Yeshua, que significa Salvador. Você é o meu Yeshua todas as manhãs. Você é o meu Yeshua na hora da angústia. Você é o meu Salvador. Você é o meu Senhor. Você é aquele presente no momento da angústia. Deus presente, que não nega os dias teus de angústia, os teus piores dias. Eu tinha uma amiga que falava assim, eu convidava ela, vamos hoje na igreja, ou vamos hoje, vem aqui almoçar em casa. Não, hoje eu estou ruim, hoje eu estou deprê, hoje eu estou mal-humorada. Eu não sou uma boa companhia. E eu falava, não, eu não estou te chamando porque eu quero uma boa companhia para me alegrar. Eu estou te chamando porque eu te amo. Eu quero ser uma boa companhia para você. Eu posso ir aí? Entende? Esse é o nosso Deus. Que Ele não se incomoda, Ele não se ofende com seus dias maus, com seus dias que você só se questiona. Ele não se ofende com isso. Ele é o Salvador. Ele é o nosso Yeshua. Quando a gente lê, quando a gente ouve, estuda, entende um pouco sobre Yeshua. Ele é aquele presente no dia mau, no dia ruim. Ele é o Salvador, Ele é o Deus do bem-estar. A palavra Yeshua é restituição de vida, é salvação. Então, se alguém está correndo perigo e você salva essa pessoa, você restitui vida. Você restitui bem-estar. Você restitui vida abundante, você restitui prosperidade. A libertação, a vitória, a ajuda. É esse que a gente precisa recorrer a cada manhã. Não deixa você, não acorde no piloto automático. Tocou o alarme, vamos, é o dia, acorda a criança, vamos fazer isso e aquilo, e já deu desânimo, já tem que fazer as coisas, e já sai de casa desanimada. Não. Bom dia, Jesus. Bom dia, braço forte que vai sustentar o meu dia. Bom dia, Salvador, aquele que vai me ajudar durante o meu dia. Bom dia, aquele que devolve o meu bem-estar e a minha alegria e a minha paz. Bom dia, amado da minha alma. Bom dia, Jesus. Eu não quero passar por esse dia sem você. Eu não quero passar por esse dia sem a tua companhia, sem a tua direção. Bom dia, Espírito Santo. Muitas vezes a gente está no piloto automático, a gente acorda com isso daqui, a gente acorda olhando quem mandou o quê, quem fez o quê. Quando isso não vai restituir bem-estar, vida, paz, ajuda, não vai liderar o meu dia. Quando isso não vai me trazer esperança. E aí esse texto, quando ele segue no versículo 6, eu até coloquei ali. Acho que a gente consegue uma luz para lá. Antes a gente tinha. Vamos ver se dá. Tem. Olha lá. Eu copiei da versão A Mensagem. E diz assim, ó. Esse é o versículo 6 na versão A Mensagem. Eu vou ler para vocês, porque deve estar longe, né? Diz assim, o Senhor é exaltado. Não. Desculpa, li o 5. 6. E haverá estabilidade nos teus tempos. Abundância de salvação, sabedoria e ciência, que é conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Depois, antes de ir embora, vem tirar uma foto disso, por favor. Põe a capa do seu celular, prega na porta do seu quarto, prega no teto para você acordar e falar assim, Ele é a minha estabilidade. Chega de mulheres instáveis, desgovernadas, perdidas. Chega de mulheres que não sabem quem são. Nós somos essas mulheres que já recebemos tanta herança boa de anos atrás, de mulheres que conquistaram, do que Cristo conquistou para nós.
E agora a gente chega aqui e vive uma vida desgovernada. Não, Senhor, você é a minha estabilidade. Nos tempos difíceis que a gente vive. Você é o meu equilíbrio. E quando eu estou desequilibrada. Você é a minha sensatez. Quando eu estou beirando a loucura. Ah, Jesus. Haverá estabilidade nos teus tempos. Haverá estabilidade nos nossos tempos. Então, na versão NVI diz assim: Ele será o seu firme fundamento nos tempos a que você pertence. Quando eu leio firme fundamentos, não tem como não lembrar daquele que constrói a sua casa na rocha e aquele que constrói a sua casa na areia. Não importa quantos dias você vem aqui na igreja, não importa quantas conferências você foi, não importa o quanto você lê da Bíblia, o que Jesus disse no Sermão da Montanha, quando ele termina de dar a melhor pregação que pode existir em todo o universo, ele fala assim: se você ouve essas minhas palavras e pratica, você é como aquela pessoa que constrói a sua casa na rocha. Quem ouve e pratica. Ouve e faz. Ouve e obedece. Não é ouve e sai na segunda-feira e faz tudo igual. E esquece que é Ele a sua estabilidade todas as manhãs. E esquece que Ele é a única esperança que nós temos. É a melhor. Nós podemos esperar várias coisas, mas Ele não falha. Coloca a sua esperança nele. Coloca, Jesus, eu espero isso, isso, isso. Eu gostaria de ter isso, eu gostaria de viver isso. Eu tenho esses sonhos, mas minha esperança está em ti. Por favor, faz a tua vontade, faz o teu querer. Muitos anos eu vivi com medo da vontade de Deus. Quem já teve medo da vontade de Deus? Porque você achava que Ele queria uma coisa contra o que você queria e aí você ficava: ai, não quero. Eu quero viver o que eu quero viver, eu quero fazer o que eu quero fazer. Quando lá em Isaías também diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus, e também os meus sonhos mais altos do que os seus. Imagina, quem já viajou de avião já viu aquela vista por cima. É muito diferente. Consegue ver, consegue medir, não é medir, mas assim, consegue ter uma visão tão incrível. E o Senhor está tendo toda essa visão. Enquanto eu estou aqui, eu não consigo ver através dessa parede. Eu não sei o que existe lá. Eu não sei quem está atrás da parede. Olha como a gente é limitada. E aí você está com medo daquele que te criou, do que te ama, do que é o seu pai, que é um bom pai. Ai, será que Deus não quer isso para mim? Ele é um bom pai. Ele vem lá de cima. Enquanto você não enxerga a parede, não sabe o que tem lá, Ele sabe que bicho, que monstro, que problema que você vai enfrentar se você for onde você quer ir. Deus, o que você está pensando? Quais são os seus sonhos para mim? Não tenha medo. Ele é maravilhoso, Ele te ama. Ele será o firme fundamento nos tempos a que nós pertencemos. Então Jesus, Ele descreve, Ele fala: olha, eu estou te ensinando. Eu estou ensinando você. Ele dá todos os ensinamentos. Que esse seja um texto para a sua vida também. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. É o Sermão da Montanha. Está enxugando ali em 3 capítulos. Nossa receita de viver bem. Ele começa dizendo: bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que choram. Os que sabem que necessitam do Espírito de Deus. Os que choram serão consolados, e os mansos verão a Deus. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Isso que você vive, Camila, é fome e sede de justiça. Isso é um clamor do céu. E você vai ser saciada. Você vai ver, não apenas obra das suas mãos, mas coisas que, por causa de você e pelo seu sim, vai alcançar tantas pessoas na sociedade. Isso é um clamor que você se levantou, você comprou uma briga. Que talvez você pense: será que é para eu continuar nisso?
Bem-aventurado, você vai ser saciada. A fome e a sede de ver restituição. A justiça não é a justiça que a gente entende pelos homens, não. Ah, fulano foi preso, foi feita justiça. Não tem nada a ver com isso. A justiça é a restituição do que Deus planejou para nós. A justiça Ele fez colocando um justo para morrer por nós injustos. Que justiça é essa? Isso não é justo de acordo com os nossos olhos. Mas a justiça de Deus foi dar o seu filho por nós. A justiça dele é ver os seus filhos, ver essa criação se tornar adotada por filhos amados, queridos, que se relacionam, que ouvem o Pai, que conseguem se mover e ser movido por Ele. E aí ele vai ensinando, no Sermão da Montanha, ele vai ensinando. Ele fala, você leu lá na lei que se você matar, você é um assassino, então você não deveria matar. Aí ele fala assim, então eu vou dizer uma coisa. Se você xingar seu irmão, se você amaldiçoar alguém, aí você já está atuando como um assassino. Aí você pensa, nossa, Deus, Jesus está sendo muito, muito rígido aqui. E a verdade é que ele estava procurando cuidar em primeiro dos seus pensamentos. Porque tudo começa aqui. E demora, é um processo, enquanto a gente está batalhando com pensamentos tóxicos, com pensamentos difíceis. Você fica aqui lidando com tudo isso, mas uma hora, se você não acabar com esses pensamentos rápido, ele vira atitude. Porque ele fala assim, você ouviu que na lei diz, não adulterarás, não vai ter adultério, não vai trair sua esposa, não vai trair seu marido. Mas mais importante do que isso, não olha para outra pessoa. Não olha para uma mulher, não olha para um homem, não olha para uma outra pessoa com desejo. E se você olhar e volta, Jesus, socorro. Jesus está vindo essa tentação, Jesus, socorro. Jesus, muita raiva, mas eu estou com uma raiva assim de querer... Socorro. Porque ele está tratando a raiz do problema, aonde tudo começa. As emoções, os sentimentos, os pensamentos, para que depois aquilo que você só começou a pensar, talvez, não torne a atitude do adultério. E aí ele ensina tudo isso e no final ele fala, se você ouvir tudo isso, mas não fizer nada do que eu estou falando, se você ouvir as minhas palavras e não fizer aquilo, não obedecer aquilo, você vai estar construindo uma casa talvez muito bonita. Talvez uma casa que lê a Bíblia todos os dias. Talvez uma casa que ora todos os dias. Talvez uma casa que faça um pequeno grupo, faça uma célula, uma nave. Talvez uma casa que prega aqui na frente. Mas se ela não tiver atitude, ela é uma casa feita sobre areia. E um terreno fofo ou areado, ele começa a dar rachaduras. Rachaduras e rachaduras, rachaduras, até que ele desaba. Quando eu e você, quando a gente não firma a nossa vida, o nosso fundamento, quando a gente não consegue se enraizar na pessoa de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. E o que o Senhor quer não é lei da gente, Ele não quer lei. Obedece, obedece, obedece. Não, porque com o pecado Ele já resolveu. Se você desobedecer em um momento, você já está perdoada. É só você se voltar, se arrepender, para você não voltar de novo. Chama alguém para você conversar, para você não repetir aquele erro 1000 vezes. Para você poder confessar. Porque a palavra diz que quando você confessa, existe cura. Então, precisamos confessar. Mas o problema de Jesus não era esse. O problema de Jesus era a gente se relacionar com Ele novamente. Ter uma ligação, uma intimidade. Quando Jesus ora ao Pai, em João 17, ele fala, eu rogo para que eu seja um com eles, assim como eu e você somos um, que eu e eles sejamos um, para que eu e você e ele, que a gente seja um. Uma intimidade, uma proximidade, estar firmados e fincados e bem enraizados na pessoa de Cristo. É só Ele que pode nos dar estabilidade nos tempos em que nós vivemos. É só Ele. Por isso, nutrir esse relacionamento diariamente.
Por isso, nutrir as raízes diariamente. Por isso, clamar e se relacionar e olhar, volta os meus olhos ao Senhor. De onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Voltar os olhos ao Senhor, olhar para Ele, confiar nele. Firme fundamento nos tempos em que nós pertencemos. Tire o seu fundamento de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer problema, de qualquer solução. Às vezes a gente fundamenta numa solução. O dia que eu casar vai resolver. O dia que eu entrar na faculdade, o dia que eu me formar, o dia que eu fizer o meu mestrado, o meu doutorado. E a gente coloca situações. E a gente fundamenta a nossa vida nisso. E aí chega lá, não acontece. Aí você casa. Aí chega lá no casamento, você não sabe nem lidar. Aí você divorcia. Porque você não sabe lidar. Mas se o seu fundamento for Cristo, aí você está dentro de um casamento e você fala, não sei lidar com isso. Aí Cristo, você está enraizada nele. Se o seu for, aí você está na faculdade, você está num mestrado. Ah, recusaram a minha tese de mestrado. Eu não estou fundamentada nisso. Estou fundamentada em Cristo. Senhor, qual é a tese? O que a gente precisa mudar e alterar aqui? Se o Senhor me chamou para isso. O seu fundamento precisa estar no Senhor. E só nele. E aí ele vem e diz, se você está fundamentada nesses tempos em que você pertence, nesse século 21, se a sua estabilidade e seu equilíbrio está em Cristo, olha só quem é esse Cristo em quem você está confiando. Olha só se isso não é a solução dos nossos problemas. Ele é uma grande riqueza. Ou ali está escrito, ele é abundância. Ele é grande riqueza de sabedoria. É sabedoria que é o primeiro? Sim ou não? Me ajudem. Coloca para mim o versículo 6. Deixa ele um pouquinho aí para a gente. Ele é grande riqueza de Yeshua. Grande riqueza de bem-estar. Grande riqueza de saúde. Grande riqueza de restituição. Grande riqueza de uma vida abundante. Grande riqueza de vida. Grande riqueza de paz. Ele é grande riqueza de salvação. Significa que é dele que eu preciso buscar. Existe nele, na pessoa de Cristo, a salvação. Ele é grande riqueza de sabedoria. Se a gente lê Provérbios, a gente começa a conhecer um pouquinho mais de sabedoria. O quanto a sabedoria nos faz bem. O quanto eu e você precisamos ser mulheres sábias. O quanto eu e você podemos lidar com as maiores dificuldades da vida na sabedoria que vem do céu. E a gente lê que existe uma sabedoria humana. Existe uma sabedoria dessa era. Existe uma sabedoria desse tempo que é limitada. E não é essa que a gente precisa recorrer. E não pode recorrer. Porque essa não trará as soluções que a gente precisa. Ela é limitada. Mas grande riqueza, abundância de riqueza, de sabedoria. Não existe limite à sabedoria que o Senhor tem para nós. Aquele que acha que precisa, peça sabedoria, que o Senhor dará. A palavra diz. Eu acho que eu preciso muito de sabedoria. E acho que o Senhor já me deu muita, porque eu era tão péssima. E ainda preciso de tanta. Tem hora que eu vejo minhas atitudes e eu falo, meu Deus, não é possível que eu estou errando disso de novo. Não é possível que essa foi minha primeira reação. Que lixo, que droga. Ele é grande riqueza de abundância, abundância. Não tem limite, não tem fim, não tem, já te dei sabedoria por hoje, para de pedir. Não. Tem para sempre. Tem toda hora, tem todo momento. Tem em cada enrascada que você se meter. Em cada problema que os outros te meterem, existe sabedoria do céu para lidar. Existe sabedoria do céu para mim e para você. Para os tempos em que nós pertencemos. E ele é grande riqueza de conhecimento. Eu amo adquirir conhecimento e sabedoria.
Eu acredito que esse é um dos maiores investimentos, além de pessoas. Então, investir em pessoas, em seres humanos, é a coisa mais importante. Investir. Hoje, Deus confiou em mim um marido e eu tenho investido minha vida em cuidar dele, em amar ele, em levar ele para o destino dele. Deus investiu em mim 2 filhos. E eu tenho investido a minha vida em cuidar deles, em levar eles para perto do Senhor, em levar eles para o futuro que o Senhor tem para eles. As pessoas que o Senhor tem nos dado, que eu amo, cuido. Mas além das pessoas, eu preciso adquirir conhecimento para mim. Porque o meu conhecimento dificilmente vai ser suficiente para as situações que eu lido. A minha sabedoria também não será suficiente para tudo que eu atravesso. Então, eu preciso recorrer ao Senhor, que tem riqueza disso. Ele é o dono de toda a ciência, de todo o conhecimento, de tudo que existe. Ele é o criador de todas as coisas. Senhor, como lidar com isso? Como fazer isso? Adquirir conhecimento na palavra de Deus. Na palavra de Deus, me dedicar mais, cada dia mais. Não em ser um robô de leitura da Bíblia. Eu estou fazendo esse plano e eu não falei nenhum dia. Eu sou um robô da leitura da Bíblia. Leia bem, continue lendo. Faça seus planos de leitura. Mas pegue aquela palavra e faz, Deus, aplique essa palavra na minha vida. Deus, me dá coragem, vergonha na cara para aplicar, para viver isso. Porque muitas vezes estamos vivendo na teoria. Sabemos aconselhar todo mundo, mas não sabemos viver o que a gente aconselha. Deus, toda essa riqueza de conhecimento e sabedoria precisa estar habitando em mim. Precisa estar vivendo em mim. Eu preciso recorrer a Ti. As pessoas que o Senhor colocou ao teu redor, que o Senhor tem colocado para acrescentar na sua vida. Seja vulnerável, peça conselhos, desabafe, converse. Procure pessoas com sabedoria na área que você está em falta. Meu casamento não vai bem. O que eu faço? Procure alguém que um casamento vá bem. E sente ao lado dessa pessoa e fala, por favor, me ouça, me aconselhe. Quero me submeter à graça que o Senhor tem dado a você. Você está com dificuldade na sua carreira, em lidar com as pessoas, ou com os seus filhos, ou não tem paciência com os seus pais. Se submeta, sente ao lado da pessoa e fala, por favor, me ajuda. Se submeta. Porque através das pessoas o Senhor tem grande riqueza de sabedoria e conhecimento para a gente. Entra na palavra e mergulha nela. Existe tanta riqueza na palavra. Tanta riqueza, tanta riqueza. A bondade do Senhor nos atrai para perto dele. Existe tanta riqueza nisso. E por último, e aí ele fecha esse texto, eu vou ler ali com vocês. O temor do Senhor será o seu tesouro. Ou, na outra versão, o temor do Senhor é a chave para esse tesouro. Eu quero dizer assim, a gente talvez não sabe o que é o temor do Senhor. Talvez a gente aprendeu que era ter medo de Deus. Mas sabe quando você se relaciona com alguém e você ama muito essa pessoa? E você tem medo de que essa pessoa se desaponte com você, ou você tem medo que essa pessoa se chateie, e você não quer chatear essa pessoa, você não quer fazer mal para aquele relacionamento, entende? O Juan me ama, eu sei que ele me ama. Mas eu não posso pensar que porque ele me ama, então eu posso trair ele. Porque eu amo ele, eu sou grata por amor que ele tem por mim. E se eu pensar nisso, se eu dar algum combustível para isso, isso vai acabar com esse relacionamento. Então não é um medo, é uma valorização do amor. É uma valorização do relacionamento. É um se relacionar ao ponto de se preocupar com a pessoa, de olhar nos olhos, de eu não quero te desapontar. E saber que se eu falhar com o Juan em alguma situação, ele vai olhar para mim, ele vai, eu te amo. E sabe, aquela coisa de
é ter uma proximidade, um relacionamento tão forte, tão amoroso, que você não quer fazer nada para que aquilo sofra algum dano. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. É um grande tesouro viver no tempo que a gente vive. Ter a influência que a gente tem. Viver com as pessoas que a gente vive, que são tesouros, são pessoas valiosas, valorosas. O temor do Senhor, o amor ao Senhor, o relacionamento com Deus. E esse relacionamento se dá através da Trindade, através de Deus Pai, de Jesus Filho e do Espírito Santo. Esse relacionamento se dá através dessa caminhada na paternidade de Deus. Muito já foi falado de paternidade, mas você precisa caminhar cada vez mais. Eu acho que nessa vida que a gente vive, nunca a gente vai entender o que é ser filho de Deus. O que é ser filha de Deus. Porque se você procurar o filho dos mais ricos do Brasil, ou os filhos dos reis, os príncipes, e ainda assim vai ser filho de um ser humano falho. Ele pode ser cheio de riqueza, ele pode ser cheio de... Vai ser um filho de um ser humano que falha. Mas eu e você somos filhos. Eu gosto muito do termo da adoção que a Bíblia usa. Porque alguém pode engravidar sem querer engravidar. Não é? Eu posso engravidar e, puxa, não estava pronta, as crianças estão grandes. Um casal pode engravidar e está namorando. Mas foi sem querer. E a pessoa engravidou. Mas ninguém adota sem querer. Ninguém adota, estava passando lá e sem querer peguei uma criança no orfanato. Não existe. Existe um processo de adoção que custa muito caro. É muito dolorido. Existe um processo. Nós temos uma família de amigos. Nos Estados Unidos, eles têm 4 filhos e eles adotaram mais 3. E nesse último que eles adotaram, eles já tinham 6. Eles falaram, não, tá tudo bem, não vamos mais adotar, tá tudo bem. Pronto, ligaram, olha, aqui na não é Finlândia, não, tô confusa. Mas é um país, acho que é leste europeu, não sei onde é, mas um país, e tal, essa criança, e a mãe, ela é dependente química, e ela não quer essa criança, tá? Vocês querem adotar? O processo vai custar $22 mil. E vocês têm que vir aqui buscar a criança e passar um mês aqui ainda antes do nascimento para se relacionar com essa mãe. E assim, um processo caríssimo. Super... Imagina você se relacionar um mês com essa mãe, a criança nascer e a mãe falar, não quero te dar essa criança, vou ficar com ela. E você gastou os $22 mil e voltou para casa sem criança. Porque é isso que Jesus fez. É isso que Deus fez. Ele fez todo o processo, pagou todo o preço. Ainda na dependência de olhar para a gente e falar assim, será que ele vai me querer como pai? Adoção é um processo. E eu amo saber que ele me quis. Ele não me rejeitou. O mundo inteiro pode me rejeitar, mas Deus Pai não me rejeitou. Jesus não nos rejeitou. Quando ele estava ali, ele já estava sentindo a dor do momento que ele ia caminhar, de carregar o nosso pecado, de estar afastado de Deus Pai. E ele não nos abandonou. Ele não nos rejeitou. Ele falou, não, eu vou fazer. Vou fazer pela Keila, vou fazer pela Cláudia, vou fazer pela Maria, vou fazer pela Aline, eu vou fazer pela Priscila, eu vou fazer por você. Eu quero você. Eu quero te adotar como minha filha. Então não tem erro. Jesus não errou em nenhum momento. Jesus não te quis em nenhum momento. Deus Pai não te quis, então existe um processo de paternidade que você e eu precisamos caminhar. Jesus não desistiu no meio do caminho. Existe uma amizade daquele que se entregou por mim. Existe um noivo que me ama, que ele não tem defeitos. Eu sou cheia de defeito. E o Juan conhece bem, faz 17 anos que ele conhece meus defeitos. Mas eu conheço os dele. E a gente se ama. Mas existe um que não tem defeito e que me ama, mesmo com todos os meus defeitos. Esse é Jesus.
Esse é o noivo que vem buscar a sua igreja. E a igreja que é a noiva de Cristo. E ainda, Ele não nos deixou sozinhos. Ele ressuscita e Ele fala, eu enviarei para você o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O que é o Espírito da verdade? É aquele que desmascara as mentiras. Existem muitas mentiras que a gente carrega. Mentira que a gente aprendeu quando era criança. Você é feia, você é burra, você nunca vai dar em nada. São mentiras. E Ele, que é o Espírito da verdade, vai nos caminhar por toda a verdade. Esse relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo consolador. Aquele que quando o dia for difícil, Ele me consola. O Espírito Santo que me guia, que me lidera. Essa é a rocha em quem eu tenho que estar firmada. Em Deus Pai. Em Jesus Cristo que morreu por mim. No Espírito Santo que quer liderar a minha vida com abundância. Uma vida plena. Uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia de alegria, de paz. Cheia de tudo que Ele prometeu. E o Espírito Santo habitando aqui, Ele frutifica. Ele não precisa fazer força. Ele só produz frutos. Quando Ele habita aqui, eu estou nutrindo o meu relacionamento com o Espírito Santo. Ele frutifica em amor. Faz fruto de paz. Faz fruto de graça, de bondade, de fidelidade, de mansidão. De domínio próprio, de paciência. Ele faz isso em mim. Essa é a chave, estar firmada e alicerçada na pessoa de Cristo. Na paternidade do Deus maravilhoso que não quis estar lá em cima apenas com seu filho, com teu espírito e com anjos. Ele queria estar com a gente. E no Espírito Santo que veio não apenas para pairar ou para se mover, não. Ele veio para habitar. Ele não escolheu templos feitos por mãos humanas, mas para habitar em nós. Para habitar em mim e em você. E é dele que vem toda a sabedoria que eu preciso para lidar com tudo. É dele que vem todo o conhecimento da palavra, que vem todo o conhecimento que eu preciso. Cresça assim em faculdade, mestrado, doutorado, porque é assim que você cresce na sociedade e é assim que você leva a presença de Deus nos lugares onde você consegue alcançar. E Ele abre portas. Mas não adianta nada estar lá e estar cheio de conhecimento de livros, sem ter conhecimento da verdade de Deus, sem ter sabedoria para lidar com as situações. E Ele vem a riqueza da salvação, da vida, do bem-estar. Fica em pé comigo.